A graça e a paz, amados, estamos aqui para trazer a lição de número 4, nossa lição de jovens e adultos. Nós vamos estudar agora em nome de Jesus, né? Nós hoje vamos estudar João, a número 4, João, o discípulo amado. Uma lição muito importante que nos traz assim uma pequena biografia do apóstolo do amor, né? Aquele discípulo que no Evangelho de João é chamado de o discípulo amado. A nossa lição aqui, o texto bíblico está em 1 João capítulo 2, versículos 5 a 14. E o nosso texto áureo está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, tá bom? Então, o nosso comentário aqui, na nossa introdução, João, ele foi um testemunho ou uma testemunha ocular da maioria dos milagres operados por Jesus. Ele já foi chamado, né, no começo para seguir a Jesus e ele esteve presente nos momentos mais importante do ministério de Jesus, né? Então, incluindo aí a crucificação, quando os seus discípulos se dispersaram, né? Isso aí é uma coisa importante, né? Na vida de um discípulo, porque todos fugiram, né? Mas ele não fugiu, ele estava presente lá na crucificação de Jesus. Então, esse é um ponto importante para esse discípulo amado, né? Então, a vida e o testemunho de João, né, sem dúvida, nos ajuda a fortalecer a fé. Ele não era assim um falante como o apóstolo Pedro, né? Mas ele, dentro do seu temperamento, dos seus dons, ele tinha o seu valor muito importante. Na verdade, eu já entendo, estudando a vida de João, que dos apóstolos, ele era o que tinha mais intimidade com Jesus, né? A verdade é essa. Ele abraçava Jesus, deitava no seu ombro. Então ele era um apóstolo que parece que era o mais jovem, né? Do colégio apostólico de Jesus, parece que ele era o mais jovem. E ele tinha uma intimidade, uma comunhão muito íntima com Jesus. Isso aí fortaleceu muito ele, né? Tanto é que foi o último apóstolo a morrer. Vamos aqui, João, o homem. Bem, João ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, né? Tem o Tiago aqui que era irmão de Jesus, segundo a carne, e o Tiago, apóstolo, que morreu, né? O Herodes mandou matá-lo e prendeu Pedro. Pedro foi poupado, né? Mas Tiago morreu. Esse Tiago aqui, irmão de João. Os dois são filhos de Zebedeu. Então, João é irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Também, na instituição da ceia do Senhor, ele também é aquele que é identificado, né, como aquele a quem Jesus amava. Jesus amava a todos. Quando está se falando que Jesus amava aqui, era devido, né, à intimidade que ele tinha com Jesus. Então essa expressão ela aparece 3 vezes no seu livro. E no entanto, né, ele tem outras referências acompanhado de seu irmão Tiago e de Pedro, né? Teve uma ocasião que eles pediram para Deus descer fogo do céu e matar uma turma de samaritanos lá. Mas Jesus repreendeu eles e mostrou, né, que não é por aí, certo? Então, João também não era fácil, era explosivo. Mas depois se converteu de verdade, né? E se tornou o oposto, o apóstolo do amor. Importante a vida, né? Como ela é transformada por Jesus, né? Então, isso aí, as origens aqui. Bem, a proximidade entre os três explica, né? A proximidade entre Tiago, irmão dele, e Pedro, que eles eram da mesma profissão, né?
Todos os três eram pescadores, pescavam peixe. Então, por causa disso, eles tinham assim uma intimidade, né? Um relacionamento mais próximo. As origens aqui. Bem, o nome João, ele é de origem semita, significa Deus é gracioso ou Deus mostra graça. Tal nome parece propício, né, ao relacionamento que ele tinha com Jesus. Tem tudo a ver, né? Só que tinha o João Batista também, que parecia que não era muito parecido com o João aqui, não. Então, Marcos, o que escreveu, né? João Marcos escreveu o seu evangelho com o seu nome, nos informa que Jesus, algum tempo depois, chamou Tiago e João de Boanerges, né? Que significa filho do trovão, entendeu? Isso aqui é uma maneira muito própria de orientais fazerem uma delicada alusão ao temperamento ardente e o zelo empreendedor dos dois irmãos. Então, eles eram meio fogo puro, né? Meio nervosos e qualquer coisa mete a espada igual Pedro ou desce fogo do céu igual Elias e mata. Mas Jesus explicou a eles que não é por aí. Ele não veio para matar as almas, ele veio para dar vida, né? E tudo isso serviu de quê? De ensinamento para eles. Eles aprenderam, né, com Jesus. Vamos agora para a família. Bem, a narrativa dos evangelhos aqui nos mostra pouco, né, sobre a família. Os evangelhos não falam quase nada sobre a família de João. Sabemos apenas que ele residia às margens do mar da Galileia. Está lá em Mateus 4, 20 e 22. Então, além disso também, né, informa o nome do seu pai, Zebedeu. Está lá em Mateus 4, 21. Então, ele estava no barco quando Jesus chamou seus filhos, né? E eles acompanharam, largaram tudo na mão do pai e foram embora servir a Jesus, né? E ficaram até o último dia da sua vida na terra. Uma chamada tremenda, né? Então, os estudiosos costumam aqui apontar Salomé como a possível mãe do apóstolo. Porque se ela era mãe de Tiago, Tiago é irmão de João, então lógico que ela é mãe de João também, né? Então é isso aí que a gente precisa entender. Bem, o ofício aqui, eram pescadores de peixe, mas foram chamados para serem pescadores de homem. Então Jesus fez uma proposta a ele, falando com as minhas palavras aqui, né? Eles estavam pescando peixe, então Jesus falou, a partir de hoje, vocês não vão mais cuidar de peixe. A partir de hoje, vocês vão ser pescadores de homem. Como assim? Vai pegar o anzol? Não. Vocês vão pescar com a pregação da palavra. Entendeu? E isso aí já começou com Pedro, logo no dia de Pentecostes. Ele pescou quase 3.000, juntamente com os apóstolos. Então ali já começou a pescaria, né? A profecia de Jesus já estava se cumprindo. Isso é que é importante, né? Vocês vão ser pescadores de homens, vão largar esses peixes para lá. Se Pedro, Tiago, João continuassem na pescaria, eles iam ser mais um pescador, né? Ninguém ia conhecer eles, mas eles ficaram conhecidos mundialmente. Quem não conhece Pedro? Quem não conhece o apóstolo João, né? Escreveu o Evangelho, as 3 epístolas, o livro mais, né, mais falado, que é o Apocalipse. Então, João hoje é uma pessoa bem conhecida, porque ele obedeceu o chamado de Jesus, entendeu? Jesus tirou ele da obscuridade. Então, a partir dali, ele, Pedro, André, essa turma toda, né, que pescava, eles se tornaram pescadores de homem. Eles foram preparados por Jesus, né? Jesus ficou ali aqueles 3 anos e meio com eles, ensinando a eles pelo exemplo, com palavras, e assim eles viram como que Jesus fez e eles faziam a mesma coisa, né? Jesus foi o mestre por excelência, né? Bem, então o ofício deles era esse, pescar peixe, mas depois mudou para pescador de homem. Vamos ganhar alma para Jesus. Bem, os últimos dias aqui, o discípulo amado, nós estamos tratando de João.
Inserimos, às vezes, outros apóstolos porque eles faziam parte, né, do colégio apostólico de Jesus, mas a nossa lição aqui é direcionada ao apóstolo do amor, ao apóstolo que, né, era aquele que chamado discípulo amado. Os últimos dias, o discípulo amado, né, foi talvez o único apóstolo que não morreu, né, não padeceu aqui a morte na mão dos carrascos, porque tentaram matar ele, julgaram ele dentro de um caldeirão de azeite fervendo, segundo a história, né, conta. Ele sobreviveu e por causa disso ele foi julgado na ilha de Patmos para morrer lá no meio das feras. Mas Deus preservou ele e deu a ele uma das maiores revelações da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Então ele é chamado o apóstolo do amor, né? Conta a história que quando ele estava na igreja de Éfeso, a pregação dele era amar. Porque ele falou, quem amou, pronto, já está cumprido o mandamento de Jesus, né? E ele já velho era carregado de um lado para o outro, assim conta a história. Então ele foi julgado ali, não morreu, foi para a ilha de Patmos, recebeu aquela revelação profunda, né? E não morreu como um mártir, igual os outros 11 apóstolos, né? Judas foi um apóstolo no início, mas se suicidou porque traiu a Jesus, certo? Então, ele foi um homem que não foi morto como mártir, morreu de morte natural, né? Vamos aqui para a segunda parte. O apóstolo do amor. Bem, o filho do trovão é também conhecido como discípulo amado, né? No entanto, essa expressão, aquele a quem Jesus amava, só se encontra no seu evangelho, né? Então a sua influência sobre a igreja primitiva foi grande, né? Ninguém pode negar isso, porque principalmente os seus escritos, né, são categorizados de forma especial dentro da literatura canônica. Seu ministério revela que ele era o apóstolo do amor. A gente lê o evangelho, lê as suas epístolas, a gente sente que realmente ali o amor predominava, né? Ele mostra de uma maneira muito clara também o amor de Deus por nós. É do seu evangelho que vem a palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Ele que escreveu, Deus é amor, né? E foi ele também que escreveu, se alguém diz eu amo a seu irmão, ama a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Então, em regra, os versículos, né, escritos por João são tudo baseado no amor. Ele tem esse pseudônimo de apóstolo do amor porque realmente ele amava, né? Seu encontro com Cristo aqui. Bem, a primeira lição que retiramos do episódio em que o Messias chamou João para ser seu discípulo é o quê? A obediência irrestrita, né? Ele não pediu um tempo, ele não pediu para pensar, ele não pensou no que ele podia perder materialmente, familiarmente. Jesus chamou, ele obedeceu imediatamente, né? Isso aí é que é importante. Os apóstolos foram muito bem sucedidos, né, apesar de toda a luta, sofrimento, porque eles tomaram a decisão convicta, eles não titubearam na sua chamada. Não pensaram duas vezes, me chamou, estou indo. Então eles foram muito abençoados por causa disso, entendeu? Então ele, dentro do círculo de amizade dos apóstolos, né, ele era o mais próximo, certo? Aí não tem como negar, né? Não quer dizer que os outros eram descartados, não existe isso. Mas ele era mais chegado, a natureza deles se identificou, né? A gente somos amigos de todo mundo, mas realmente tem aquele que Jesus, na sua humanidade, aceitou essa identificação de João, e João era muito próximo. Jesus não rejeitava quem queria se aproximar dele, né? Mas ficava a critério. Bem, seu relacionamento como discípulo, certo?
depois do dia de Pentecostes, João, ele se tornou um companheiro inseparável de Pedro. Entendeu? Para pregar o evangelho, para curar. Então os dois foram usados por Deus para operar milagre, curar, pregar. Foram presos juntos, né? Oraram juntos e foram muito abençoados. Uma dupla de respeito, né? Também foram presos, que nem eu falei. Após a ressurreição, vamos ver aqui. Bem, depois que Jesus ressuscitou, no domingo da ressurreição, que depois que Maria Madalena encontrou-se com Cristo, né? E ela avisou aos apóstolos, então Pedro e João correram ao sepulcro, né? Saíram desabalada a carreira. João, como parece ser o mais novo, né? Chegou primeiro, certo? Pedro chegou depois, mas os dois estavam com a intenção de ver, comprovar aquilo que Maria Madalena tinha dito, que o túmulo estava vazio, que ela tinha encontrado com Jesus. Então aquilo ali despertou eles, saíram para conferir, né? Mas chegaram lá, realmente o túmulo estava vazio, certo? Então, alguns dias depois, o Senhor, né, apareceu a um grupo de discípulos que havia retornado do mar para pescar. Está lá em João 21, 7. Bem, vamos ver aqui João, escritor. Apesar de muitos estudiosos modernos discutirem se o apóstolo é de fato o autor dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, né, eu acho que eu não tenho dúvida nenhuma, entendeu? Esses escritos de João é a cara dele. Não tem como negar, são parecidos. Entendeu? Você lê as 3 epístolas, o Evangelho, Apocalipse, você sente que é João. Só uma pessoa sem nenhuma sensibilidade espiritual é que vai negar isso ou está querendo criar problema, porque só em você ler você já percebe que não foi outra pessoa que escreveu, foi João. Não tem jeito. É como se fosse uma sequência. Lê os evangelhos, lê as 3 epístolas, lê o Apocalipse, está na cara. É João. Entendeu? Não tem como você negar isso. Entendeu? Bem, 3 aqui. O evangelho. Bem, ao longo dos séculos, né, os servos de Deus têm nutrido esse especial apego de João, pois esse se apresenta com um argumento convincente da divindade do Messias, né? Então, Jesus, no Evangelho de João, ele já é apresentado como o verbo, né? A palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então, aqui fica claro que Jesus é a expressão exata do Pai. Por isso que ele falou, quem vê a mim vê o Pai. O Pai está... Quem vê a mim está vendo o Pai. Jesus é a exata expressão de Deus. Ele é um Deus completo, né? Embora se humanizou. Não tem ninguém, nem no céu nem na terra, igual a Jesus. No céu ele é divino, mas tem a sua humanidade. Então o Pai é só divino, né? Mas ele é um homem também, mas é um homem divino. Então os milagres aqui. Enquanto os 3 primeiros evangelhos narram o acontecimento da vida de Jesus, João explica o significado, né? O evangelho de João ele tem uma conotação diferente, ele apresenta os sinais de Jesus, né? Deixando claro que qualquer sinal daquele só pode ser atribuído a Deus, a uma divindade, ao Senhor Jesus Cristo, né? Não tem como negar isso, a forma como ele é apresentado. Citações. João cita as declarações de Cristo, né? As declarações que Jesus fez, deixando claro a sua divindade, revelando que ele não era apenas um homem comum, né? Jesus chama a si mesmo de quê? A luz do mundo. Quem que pode falar isso? Né? Jesus nem precisava mostrar na Bíblia que ele era divino, porque só ele falar, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, o pão da vida, o caminho, a verdade e a vida. Só isso já corrobora toda
toda a ideia de divindade que paira sobre Jesus, ele é divino, né? É o divino, acabou, entendeu? Só quem está cego, né? Não tem a iluminação do Espírito Santo, que o homem natural, a mente não entende, mas quem está no Espírito entende, né? Quem está ligado? Então você entende a divindade de Jesus. Você nunca vai negar, entendeu? Porque o Espírito vai testificar isso de você, dentro de você. Negar a divindade de Jesus é falta do Espírito Santo. Não tem. E quem tem o Espírito Santo, não tem como ele rejeitar essa divindade, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito. Bem, os testemunhos aqui. Bem, as evidências da divindade de Jesus também incluem os seguintes testemunhos. Vamos lá. João Batista, Natanael, o homem cego de nascença que foi curado, Maria, Marta, irmã de Lázaro, e Tomé, né? Tomé, mas Tomé era incrédulo, mas quando Jesus chegou a segunda vez, ele falou, toca aqui, aí ele falou, Deus meu, ali caiu a escama dos olhos espirituais de Tomé, e ele reconheceu. O homem, quando se quebranta, ele entende a divindade de Jesus. Entendeu? Quando o coração do homem está endurecido, ele não entende nada. As epístolas, as 3 cartas de João apresentam uma linguagem simples, né? De fácil compreensão. Isso é um detalhe importante. Os escritos de João são facílimos, até uma criança entende. Né? Quando eu aceitei Jesus, me deram logo um evangelho de João, porque é fácil de entender, tem uma linguagem simples demais, entendeu? As epístolas também. Vamos lá, a primeira epístola, ela não é exatamente uma carta, né? Porque devido a ela não ter assim uma introdução, uma saudação, né? As pessoas não consideram muito, mas é uma carta, né? É considerado uma carta. A segunda epístola também contém apenas 13 versículos, né? O que não significa que ela é de menor importância, porque na verdade você pode achar que tem livros para você que não é interessante, mas a importância da Bíblia é nos 66. Não existe um livro mais importante do que o outro. Tudo depende do momento, da necessidade espiritual, do que eu quero saber, né? Se eu quero estudar sobre genealogia, eu vou procurar estudar sobre genealogia. Se eu quero estudar como funcionava o sistema levítico no Velho Testamento, eu vou ler o livro de Levítico. Entendeu? Então, eu vou estudar com calma, vai ser útil. Mas se eu não quero estudar sobre o sistema levítico, né? Eu quero estudar sobre a vida de Jesus, eu vou estudar os evangelhos. Então, não existe um livro mais interessante ou mais importante. O que existe é o momento do que você quer aprender, o que você quer ler. Essa é a questão, né? Então, tem 13 versículos, mas fala muito para nós, depende da minha necessidade. Então, a terceira epístola também é pessoal, de cunho privado, né? Foi dirigida a uma pessoa chamada Gaio, entendeu? Então, essa pessoa estava até sendo perseguida pelo tal de Diótrefes, né? Que fazia oposição ao apóstolo. E ele mandou, porque ele queria um lugar de eminência, né? De posição maior. E ele não aceitava o outro. Então ele começou a criar problema e perseguição. Então, Demétrio, cujo bom testemunho era conhecido de todos, era bem diferente do tal de Diótrefes, né? Bem, número 3 aqui, Apocalipse. O livro Apocalipse vem do grego Apocalipsis, revelação, né, quer dizer, tem sido objeto de estudo, pesquisa, mensagem e distintas interpretações durante séculos. Apesar de ser um dos livros mais comentados do Novo Testamento, talvez seja o menos compreendido, né? Na escatologia, há muitas interpretações, entendeu? Há muitas interpretações. Então, eu sou pré-tribulacionista.
pré-milenista, certo? Mas nem todos são. Então a gente respeita, ou nós respeitamos a interpretação das pessoas, né? Eu não vou dizer que quem não é pré-tribulacionista é herético, e nem ninguém vai dizer que eu, sendo pré-tribulacionista, sou herético, porque todos concordam com uma coisa só, que Jesus um dia vem buscar a sua igreja. Agora, se vem antes ou não, aí fica na interpretação de cada um, porque a Bíblia ela não é de própria interpretação, não é de interpretação particular, entendeu? Todo mundo tem o direito de interpretar. Agora, os absurdos a gente não aceita, né? Não aceita, mas cada um tem a sua interpretação e nós respeitamos e queremos ser respeitados também. Então o Apocalipse ele tem essas dificuldades de interpretação, porque é um livro profundo, entendeu? Tu olha assim, parece de fácil, mas não é, principalmente com o problema de data, né? Do que vem antes, do que vem depois. Isso aí é o grande problema da Bíblia, para nós, não para Deus, né? Deus não faz as coisas com sequência bonitinho igual a gente quer. Bota lá, às vezes, cá no Novo Testamento tem algo mais antigo do que lá em matéria de interpretação do que no Antigo Testamento. Então a gente tem que entender isso. Se você quer interpretar a Bíblia seguindo sequência, você já errou o alvo. Bem, concluindo aqui, no entanto, é possível entender a mensagem de esperança, né? Nós não podemos também, por causa disso, fazer igual aquele sujeito que ele olhou para a floresta e não viu ela, só viu uma árvore. Então tem gente que perde o geral da Bíblia por causa de um detalhe, entendeu? O modo geral é esse: Jesus vem buscar a sua igreja, vai ter grande tribulação, se a igreja vai passar ou não, entendeu? Vai ter milênio, vai ter tudo. Agora, dentro das regras que cada um entende, é que está complicado. Mas que isso tudo vai acontecer, vai. Um dia Jesus vai vir, vai levar a igreja e vai ter grande tribulação, nós vamos passar a eternidade com ele depois, tem céu, tem inferno, isso aí todo mundo concorda. Agora, quem quer estabelecer prioridade vai errar o alvo, tá bom? Conclusão aqui, o importante é ter fé em Deus. Tendes fé em Deus. Pronto. Como João, né? Conclusão. Somos desafiados por Cristo a deixar nossas redes, né? E andar no caminho do discipulado efetivo e frutífero. Então, ficar discutindo aí se é pré ou pós, ou mini. Vamos pregar o Evangelho, vamos ganhar gente para Jesus, pregar o Evangelho para as pessoas, fazer discípulo, né? É isso que é importante. Um dia nós vamos morrer e vamos deixar isso aí para outra geração, se Jesus não vier antes. Vamos pregar o Evangelho, né? Então, além disso, precisamos aprender com o Mestre os seus ensinamentos. No entanto, mais que aprendê-los, precisamos praticá-lo, né? Reparti-lo para a glória de Deus e edificação do seu povo. Não importando quantos sejam os nossos dias, que sejam todos eles vividos para Jesus. Amém? Então, que Deus te abençoe. Chegamos ao final e eu quero te pedir, né? Você que está comigo aí, me deu a honra de me dar esse prazer. Você pode se inscrever no meu canal, se desejar, se inscreva. Aí do lado direito aí, ó, dá um toquinho em inscrever. Me ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o teu like aí, se você já é inscrito, tá bem? Um abraço e Deus te abençoe.